A Câmara Legislativa retoma as atividades na próxima semana. E Yuri Ascari está aqui com a gente para contar o que os deputados devem votar neste ano. Yuri, bom dia, seja muito bem-vindo. O que a gente já espera, então, dessa próxima semana? Bom dia, Maíra. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. Os deputados retomam as atividades na Câmara Legislativa a partir do dia 1º. E se o ano passado foi um ano marcado pela aprovação de muitas leis para tentar combater o aumento dos casos de feminicídio aqui no Distrito Federal, este promete ser o ano do território do Distrito Federal, do parcelamento de solo, do uso, da definição de como o solo do Distrito Federal pode ser utilizado. Porque o governo do Distrito Federal deve encaminhar à Câmara Legislativa o PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que determina exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito, que atividades, como pode ser o uso do solo na área tombada aqui do Plano Piloto de Brasília. E a partir desse estudo, a partir dessa análise do PPCUB, a Câmara Legislativa também deve aprovar esse ano o PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de todo o Distrito Federal, e a Lei de Uso e Ordenamento do Solo, a LUOS. É uma sopa de letrinhas, né? São 3 projetos importantíssimos que já deveriam ter sido renovados. A lei exige que de 10 em 10 anos seja feita essa revisão dessas leis de ordenamento do solo, de ordenamento territorial, e essa revisão deveria ter sido feita em 2019. E aí tivemos a pandemia, outras prioridades, e esse ano passado inteiro a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação passou também discutindo com diversos setores, abrindo audiência pública para toda a população entender o que está sendo proposto, e agora, esse ano, a discussão promete ser estendida na Câmara Legislativa, com os deputados fazendo a aprovação desses 3 projetos importantíssimos este ano. Por que os projetos são importantes? Porque eles vão definir como a população do Distrito Federal pode viver, né? Que áreas podem ser, por exemplo, loteadas, parceladas. A Câmara Legislativa, no ano passado, já aprovou, né, uma nova lei de parcelamento do solo que regulamenta essa questão, que põe diretrizes para evitar o que a gente viu nas últimas décadas do Distrito Federal, de uma ocupação desordenada do território, muitos condomínios irregulares sendo formados. Então, a partir de agora, essa discussão é muito importante na Câmara para a gente entender onde podemos morar e como podemos usar o solo de todo o Distrito Federal, e principalmente o PPCUB também traz essa determinação para a área tombada de Brasília, né? Um patrimônio histórico mundial tombado pela Unesco ainda nos anos 80 e que a gente precisa preservar sem perder, né, as características que a gente também precisa de acordo com os anos. Algumas coisas vão sendo completamente, algumas atividades, né, não vão sendo mais usadas, não vão sendo mais sendo tão importantes aqui no Distrito Federal. Então a gente precisa ir atualizando também o que pode ser feito aqui no Distrito Federal e nessa área tombada. Essa vai ser a grande preocupação do ano dos deputados, fora também aqueles projetos de interesse do governo, né? A gente viu no ano passado o governo conseguindo aprovar os principais projetos que eram de interesse, como, por exemplo, a privatização da rodoviária, e temos aí outras questões esse ano que vão entrar em pauta também na Câmara Legislativa, mas a grande preocupação é o uso do solo, como ocupar o território do Distrito Federal. Maíra. Uma discussão importante, certamente os deputados terão muito trabalho pela frente, viu?